Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia, hoje, 18 de junho de 2025. A nossa meditação no livro de Salmos seguirá pelo capítulo 14, e nós observaremos o versículo 1 como versículo de trabalho. Ele diz assim: disseram os necios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O primeiro aspecto que eu vi nesse versículo foi uma comparação direta pelo que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 3. Na verdade, irmão, perdão, é Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, que diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, o primeiro aspecto, para a gente poder ter cuidado quando a gente lê as Escrituras, veja só, o Salmos ele é escrito muito antes do que está escrito lá em Romanos. Mas Paulo traz praticamente o mesmo versículo, a mesma ideia sobre a corrupção humana lá em Romanos. Por que ele é importante lá? Porque quando a gente escuta a leitura aqui no 14, versículo 1 de Salmos, quando ele diz assim: dizem os necios no seu coração, sobre que não há ninguém que faça o bem, todos são abomináveis, pode nos levar a uma ideia de uma restrição que, entre os necios, eles estão olhando para os seus corações e estão dizendo, aqui não há, ou seja, parte do grupo da humanidade chamada necios, loucos insensatos, que eles não praticavam bem, eram abomináveis, não eram justos, não procuravam a Deus no seu coração, e de certa forma isso é até natural, isso é até aceitável. Afinal de contas, o conceito deles já é um conceito que os afasta de Deus. Uma vez que essa palavra, nécio, nos nossos dicionários, dos seus conceitos, da sua abordagem, a gente encontra dito sobre ela é nécio, ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. Então seria natural, ou seria até, de certa forma, não nécio, seria sensato, dizer que entre eles conseguem perceber que essa corrupção existe. Como, num primeiro momento, na leitura desses salmos, isso veio ao meu coração. Mas quando você vai lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, como nós lemos, Paulo, de repente, vê a necessidade de trazer esse contexto, trazer esse mesmo assunto normalmente à voga, à baila, para que possa observar que isso é um entendimento que não deve ser aplicado unicamente sobre o aspecto da restrição a um determinado grupo da humanidade, mas que deve ser visto por toda a humanidade. Ou seja, essa ideia limitadora dessas características aplicadas a esse grupo específico, ela não tem fundamento, ela deve ser desprovida, porque Paulo diz que esse não há um justo, nenhum sequer, ele coloca isso para a humanidade como um todo, ou seja, o coração do homem, ele diz assim, não há ninguém que busque a Deus porque nós somos extraviados, ou seja, nós somos, vamos dizer assim, afastados, nós optamos através de uma decisão inicial tomada do primeiro homem, Adão. Então trouxe o homem à sua condenação, a sua, vamos dizer assim, a sua inutilidade. E a gente olha isso com mais clareza quando a gente sai do versículo 10, quando a gente vem para o versículo 9 de Romanos 3, ele diz assim: pois que, ele faz uma pergunta, ele diz, somos nós mais excelentes? Aí ele faz outra pergunta, ele: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então aqui não há uma, vamos dizer assim, não há uma possibilidade da gente olhar esse capítulo de forma restritiva. Então, se poderia haver essa brecha, essa possibilidade de direcionamento para um grupo específico, aqui já não há. Então Paulo traz isso com muita sabedoria. E o interessante é justamente a gente poder lançar esse olhar que Paulo tem sobre a humanidade, que a gente, às vezes, não tem sobre a nossa própria humanidade. Eu tenho certeza que, na sua essência, eu acho que, em alguns momentos, você se comparando, principalmente quando você se olha em comparação a um ser humano, vamos dizer assim, desviado de uma forma mais clara, mais exaltada de seu comportamento, como é uma pessoa agressiva, é uma pessoa desrespeitosa, é uma pessoa imoral, é uma pessoa que engana os outros, é uma pessoa ludibriadora, é uma pessoa que rouba, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que causa intriga. Ou seja, quando você mergulha ou compara-se com esse tipo de pessoa, talvez você veja em si uma possibilidade de ver pureza, uma possibilidade de dizer assim, Senhor, muito obrigado, ou nem sequer agradecer. Mas você, na sua, vamos dizer assim, na sua arrogância, ou talvez até no seu momento inércio, você veja a situação pelo lado contrário, se vendo como alguém bom, alguém justo, alguém caridoso, alguém que auxilia, alguém que participa de campanhas, alguém que vai para a igreja, alguém que ora, alguém que canta louvores, alguém que, em tese, no seu coração não anda desejando mal. Então você automaticamente, ao se comparar com essas pessoas, você se olha num grau de superioridade ou num grau de vantagem bastante diferenciado. Mas não é o que Paulo diz, não é o que o salmista também traz aqui nesse salmo. Ele diz assim que todos estão afastados de Deus, todos procuram iniquidade como referência, porque a sua essência é não ter discernimento. E o interessante disso aqui tudo é porque, na verdade, a gente adota esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, ou esse tipo de decisão, de conceito,
que a gente maximiza ou fundamenta ou materializa para a nossa vida, é porque a gente toma como referência um modelo errado de comparação. A gente pega um homem que claramente vive de forma, não digo que obscura, mas de forma completamente em meio às trevas, e a gente acaba, por algumas fagulhas de luz ou por algumas permissões de Deus sermos diferentes, a gente olha isso e se enche de arrogância. Não. O modelo comparativo nunca pode ser o outro homem que é tão pecador, tão imundo, tão traiçoeiro, tão nojento, tão falso, quanto nós mesmos, mesmo que nós, nos nossos corações, ou no nosso próprio juízo, mostrando também um caminho de sensatez, a gente faça um julgamento desprovido da verdade. A verdade é que somos pecadores. A verdade é que carecemos da misericórdia de Deus, e a verdade é que Deus misericordioso, Ele se faz presente na nossa vida, Ele nos resgata. Deus é a fonte dessa coisa. Então, o modelo de comparação que a gente deveria adotar como referência para a gente olhar se é que seria possível olhar a cor da nossa imundície, tanto lamaçal de tanta podridão, seria o Cristo Jesus. Aí seria fácil a gente perceber que precisamos dessa ação de Deus realmente no Senhor, e que a gente passasse a invocá-lo. E isso é importante. Por que a gente deve passar a invocá-lo? Quando a gente chega lá no versículo 5 desse mesmo salmo, diz assim: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Porque a partir do momento que a gente se enxergar do lado de oposição ao Senhor, do lado, vamos dizer assim, de não na família do Senhor, apenas como objeto da sua criação, mas não sendo seus filhos, sendo seus servos, sendo, por exemplo, participante da sua família, a gente pode entender que a gente está, então, o pavor deveria, ou a preocupação, o tremor deveria tomar conta da gente, no sentido de dizer assim: nossa, eu não estou dentro daqueles que são selecionados pelo Senhor para nos servir, não porque esses também foram escolhidos porque são justos, mas porque foram justificados pelo Senhor. Então o nosso clamor deveria ir por esse caminho, por essa direção, tá certo? E com isso, nós deveríamos nos envergonhar de viver essa vida principalmente, porque com essa conduta de negação a gente acaba fugindo daquele que é o grande refúgio, que é o Senhor, tá bom? Acorde quanto ao tempo, seja esperançoso no Senhor e coloque tua vida, tanto tua quanto a tua família, sobre as mãos de quem efetivamente pode cuidar de todos nós. E que o Senhor nos cuide na sua imensa misericórdia.